A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Manuel, esse é o nosso canal de entrevista transformadora. E hoje você já está vendo aqui ao meu lado, convidado muito especial, o pastor Rui Carlos, pastor, escritor, conferencista. Como é que o senhor está, pastor? Tudo bem? Paz do Senhor, meu querido, muito bem, agora melhor, com essa expectativa de poder servir, muito bem. Glória a Deus, que benção. Já quero pedir para você que vai assistir, que está assistindo já esse nosso canal, que se inscreva no nosso canal, né? Dá um like para nós ali, um joinha, você vai ajudar muito. Se inscreve também lá para não perder novos vídeos, né? Novos conteúdos que nós vamos estar apresentando para você aqui. Nos ajude, nos dê essa moral aí que Deus vai abençoar a tua vida de uma forma toda especial. Mas vamos lá então, pastor. Já quero desde já agradecer o senhor por esse tempo concedido para nós aí, né? Nos dando esse apoio, essa moral aí. Muito obrigado. O senhor está cooperando, né, para o reino de Deus, né, e para as pessoas aqui que vão estar assistindo também poder aprender um pouquinho mais com o que nós vamos abordar aqui. Eu estou vendo atrás do senhor aí, bastantes livros aí, a biblioteca do senhor. O senhor já contou, já parou para contar quantos livros o senhor tem aí? Tem em torno de uns 3.500 livros. Meu Deus do céu. É livro, né? Mas Aqui é vamos o lá meu então, pastor. lugar, aqui é o meu lugar onde eu passo a maior parte do tempo, eu me dedico a fazer meus estudos, as minhas leituras, as minhas reflexões, esse é o lugar, é o meu esconderijo aqui. Benção de Deus. Maravilha. Quem dera eu chegar nesses 3.000 livros aí, né? Vamos lá então, pastor. Pastor, a gente quer saber um pouquinho, né, da sua história, da sua caminhada, né? Como a gente falou ali, o senhor é pastor, escritor e conferencista, né? Eu sempre tenho dito assim que muitos eles pensam que a vida da pessoa é só quando ela está naquele momento que ela está no altar pregando ou está no seu melhor momento, né? Mas poucos querem saber os bastidores, né? Sempre tenho falado essa palavra aqui, os bastidores daquela pessoa, né? A história, como que se começou tudo. E pensando nisso, né, a gente quer fazer essa primeira pergunta para o senhor aqui, para nós conhecer um pouco mais do senhor. Como que se iniciou o ministério do senhor? Como que o senhor descobriu que seria um pastor, né, escritor, conferencista? Pode falar para a gente? Será uma alegria, querido. Você colocou bem uma expressão. Eu acho que tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que ter como objetivo a formação. Eu acho que hoje a sociedade, até o momento que você está vivendo, é muito relevante o que você está fazendo para a gente poder dar um norte, dar um rumo a muitas pessoas que realmente estão procurando. E hoje eu penso que a sociedade está vivendo assim uma crise de referência. Tá? Eu lembro, você falou como que começou o meu ministério, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar foi a fome pela palavra, o desejo. Mas eu quero linkar essa fome com referências que a gente teve na época. Por isso que eu disse que o teu programa, esse trabalho, é excelente. Por quê? Porque eu vejo que a nossa juventude está carente de referências. Referências que eu digo, não referências de exibicionismo, de estrelismo, não. Não estou falando desse tipo de referência, mas referências pautadas no caráter, referências pautadas num legado familiar. E foi essas referências que me motivaram a seguir em frente. Primeiro, sim, o desejo pela palavra, porque eu digo assim, onde não há fome, não vai haver abundância de pão. Né? Para você ser saciado, você tem que ter fome. Então, o início foi a fome pela palavra, o desejo por ela, mas seguido de referências. Eu lembro que a primeira pessoa que me ajudou muito, me encaminhou nesse ministério, vamos dizer assim, nesse desejo de ler a palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, foi o pastor Gesiel Gomes. Eu participei de alguns seminários com ele, alguns. Só para você ter uma ideia, numa outra oportunidade eu vou te mostrar, eu tenho mais de 530 fitas cassete
de estudo bíblico do pastor Gesiel Gomes. E se eu te falar que eu ouvi todas elas, todas. Poxa, Então, eu ganhei uma bolsa para ir no seminário em Caxambu, Minas Gerais, depois eu fui num outro seminário com ele em Goiânia, depois eu fui... E assim, esse pregador, ainda vivo, ele me inspirou a pregar a palavra, me inspirou a ler a Bíblia, não ler somente no sentido de ter um conhecimento superficial, não, mas ler estudando, né? Saber o que você está lendo, né? Então, tudo começou ali. Começou com a fome, tá? Linkada com referências. Então, eu sou do tempo que a gente se apegava muito a essas referências. Então, nós tínhamos Gesiel Gomes, Osmar Cabral, tá? E tantos outros homens que eles não tinham só o conhecimento. Não, eles tinham um legado de caráter. Você podia se espelhar neles. Não estou dizendo que nós não temos, mas eu estou dizendo que eu peguei uma fase, uma safra muito boa de homens que realmente eram referências. Tá? Como eu disse, não eram referências que procuravam o exibicionismo, não. Não eram referências que estavam em busca do estrelismo, do eu quero ser levado para casa, do eu quero ser aplaudido, do que eu quero fazer as coisas para ser reconhecido, não. Eram referências pautadas no caráter. Foi aí que começou. poxa vida, muito bacana, pastor, colocar essa questão, né, de referência. Hoje em dia, assim, a gente, como o senhor falou, né, a gente não é que não tenha, mas são poucos. São O que eu poucos. vejo, o que eu vejo, São poucos. assim, pastor, até depois eu quero perguntar para o senhor, né, qual que é a idade que o senhor tinha quando essa fome, né, pela palavra o senhor tinha, né? Então, hoje, o que que eu vejo na minha visão, assim, é que tem muitas pessoas, né, muitos pregadores, que eles têm o dom de pregar, o dom da palavra, o dom da pregação. Mas esses dias eu vi uma frase de um pastor aí, ele disse assim que nós temos que parar de admirar dom e começar a admirar o caráter, né? E isso eu Exatamente. peguei para mim, isso eu peguei para mim e exatamente a visão que eu tenho também. Né? Eu fico muito preocupado quando vem aquele pregador na igreja e pula, sapateia, sai no corredor e a igreja levanta e grita e vai no embalo junto, né? Não que eu estou dizendo que aquilo não é de Deus, mas muitas das vezes a igreja se deixa levar pela emoção, né? Eu sempre digo assim, ó, sempre digo não, é uma realidade, né? Não sei se o pastor já vivenciou isso também, né? Mas assim, ó, quando chega alguém, muitas das vezes, né? Isso é geral, é em todo lugar. Chega uma pessoa, um pregador, um pastor, enfim, alguém que vai transmitir uma palavra, né? Ele começa a ensinar a palavra. Se ele não tem aquela entonação na voz, aquele volume alto, se ele não fala alto, se ele não dá aquela ênfase assim, parece que a igreja não recebe a palavra. E quando vem aquele pregador que é mais tranquilo, você vê que ele tem conhecimento. A palavra de Deus está sendo pregada realmente como ela é. Só que ele não tem aquela veemência para falar. A igreja parece que fica só olhando assim e não recebe. Mas quando vem aquele que sai correndo, sai pulando, a igreja toda levanta a mão e glória a Deus e aleluia. E aí eu fico observando, né? Afinal de contas, o que que vai mudar a nossa vida, né? Será que é o barulho ou será que é a palavra de Deus, né? Com certeza é a palavra de Deus, né? E muitas das vezes a igreja tem que aprender sobre isso, né? Que não é o barulho que Emanuel, vai fazer ela mudar, né? viu, Se querido? Deixa eu transformar. colocar uma coisa aqui, um pensamento, uma palavra que me veio ao coração enquanto você falava. Eu sou professor da IPOS. Eu gosto de dar aula e eu tenho dito duas coisas para os nossos alunos, principalmente para os obreiros novos que estão chegando. Primeiro, Sim. se você ler a Bíblia sem estudar, porque você pode ler sem estudar, né? Uhum. Você corre o risco de falar muita coisa que não está escrito. Você corre o risco de falar o que Deus não disse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós não temos que pensar em formar um grupo do tipo o culto foi tremendo.
Não, eu não quero saber se foi tremendo, eu quero saber o que eu aprendi, entendeu? Porque o que vai formatar a minha vida não são os momentos emotivos da reunião. Não, o que vai formatar a minha vida é a palavra que eu aprendi. Então é muito comum você ouvir a pessoa dizer assim: "Ah, o culto hoje foi tremendo". Tá, mas você aprendeu o quê? O pastor falou o quê? O pregador disse o quê? O que que você está levando para sua casa de relevante para sua família, para sua semana? Ah, eu não sei, porque o culto foi tremendo. Não, então, desculpe eu te dizer, você não está levando nada de relevante, porque as emoções elas vão embora, tá? As emoções, por mais eufóricas que sejam, no dia seguinte, ela vai voltar ao estágio normal e você vai perceber que você não levou nada para casa. Então, nós não podemos, principalmente nessa época de desafios, e que não são poucos, nós não podemos cair no erro de formar grupos do tipo foi tremendo. Não, nós precisamos formar pessoas que aprendam, que cresçam, que sejam pessoas formatadas pela palavra e não pela emoção. É verdade. E muitas das vezes se pergunta o versículo, né, que o pregador leu, nem lembra mais qual é o versículo. Saiu para fora da igreja, não lembra nem qual foi o versículo, né? É bem isso. Mas, mas pastor, o senhor lembra a idade que o senhor tinha quando tinha essa fome ali no começo? Que o senhor percebeu esse Meu desejo? querido irmão, eu sempre digo assim, a minha história começou com 18 anos de idade, quando meu pai me colocou para fora de casa, porque eu aceitei a Jesus Cristo. Meu Tá? Deus. Eu fui mandado embora. Então, assim que eu me converti, Deus colocou no meu coração aquele desejo pela palavra. É claro que existe todo um propósito de Deus, mas eu poderia dar as costas, eu tenho a opção de aceitar ou não aceitar. E ali começou, com 18 anos de idade. Eu lembro que eu colocado para fora de casa, não sabendo aonde eu iria ficar. Na época, eu tinha um amigo chamado Jaime Varisto, nós treinávamos karatê juntos, nós fazíamos a aula de karatê, e eu lembrei da casa dele. Era no sábado isso. E eu fui para lá, porque era sábado, não sabia o que eu ia fazer, não sabia onde eu ia morar. E sábado era muito complicado. Como é que eu vou atrás de pensão? Como é que eu vou atrás de um alojamento? Era muito difícil. E lembrei, quer dizer, lembrei não, isso tudo era ação do Espírito. Hoje eu sei que tudo que aconteceu era o mover de Deus. E quando eu cheguei na casa do Jaime Evaristo, olha só, isso é importante para as pessoas, porque muitas pessoas, querido, acreditam que Deus não fala, que Deus não age, que Deus não move, tá? Que Deus não está atento às nossas necessidades. Mas isso é um engano. E eu fui até a casa do Jaime. Quando eu cheguei na casa dele, ele não estava. E quando eu estou virando as costas, um homem sentado no muro, de mais ou menos 1,5 metro de altura, o pai do Jaime Evaristo, que eu não conhecia, chamado Teófilo Evaristo, ele me chamou perguntando o que eu queria. Eu disse que eu queria falar com o Jaime. Aí ele disse: não, o Jaime não está, ele vai voltar mais tarde. Quando eu vou me retirando, ele disse: não, moço, espera aí. Eu sou cristão. Desculpe eu me emocionar, porque é algo que sempre me emociona. Ele disse: eu estava hoje às 5 horas da manhã orando, e o Espírito Santo mandou eu ficar sentado aqui nesse muro. Disse para mim que ia chegar um moço aqui que precisa da minha ajuda. Resumindo, meu querido, ele me recebeu naquela casa e ali eu fiquei por mais de um ano. Ali eu fui batizado no Espírito Santo, ali eu comecei a pregar o Evangelho e saí daquela casa fazendo a obra de Deus. Então, tudo começou quando eu tinha 18 anos de idade. Eu estou pregando o Evangelho há mais de 39, 40 anos pregando o Evangelho. Meu Deus. Viajei esse Brasil inteiro. É uma história bem grande, né? Até inclusive, né, o senhor escreveu um livro, né, contando dos 25 anos de pregação, né?
Depois nós vamos É esse comentar um pouquinho do livro, livro do senhor ali. é esse livro aqui, né? Olha aí, ó, já mostra aí pra galera aí, ó. Aí Um vai ter Homem com novidade Câncer hoje do nesse Diabo. vídeo aí. Quando eu completei 25 anos de pregação, viajando por esse Brasilzão afora, eu escrevi esse livreto aqui, a bênção de Deus. Mas, Olha aí, ó. a bênção, O querido, pastor a já, bênção. o pastor já quer contar aí pra galera aí o que que nós vamos fazer com esse livro aí? Não, eu vou deixar para ti. Eu vou Então deixar tá para bom, então. você falar. Depois nós vamos comentar então um pouquinho, tá bom, pastor? Então tá. Então, o pastor exerce o ministério há quantos anos já, então? Totalizando tudo, Eu estou desde pregando o os dois? evangelho praticamente há 40 anos. 40 anos pregando o evangelho. Praticamente 40 anos. Eu viajei esse Brasilzão todo. É difícil eu dizer para você o estado que eu não fui. Tá? E tudo isso direcionado por Deus. Olha só, mano, olha que o teu programa está falando, a intenção é resgatar, a intenção é motivar, a intenção é dar norte para as pessoas, né? Então, escute bem o que eu vou te dizer. Isso é importante para as pessoas. Muitos amigos me perguntaram assim, Rui, o que que aconteceu? Quem é que te indicou? O que que aconteceu na tua vida que você viajou por esse Brasilzão todo? Querido, olha bem o que eu vou te dizer. Por isso que eu tenho falado bastante. As pessoas perderam essa visão de que Deus ainda fala. Perderam essa visão de que Deus ainda age na vida do ser humano. Eu estava fazendo um trabalho das Assembleias de Deus lá no Moinho dos Ventos. Hoje é outro nome, ali no Espinheiros. E quando nós estávamos saindo do culto, isso num dia de segunda-feira à tarde, chega um baiano, quase 2 metros de altura. Nunca mais ninguém viu esse homem. Ele chegou lá naquela tarde, no meio da rua, gritando para todo mundo que ele tinha algo de Deus para fazer ali. A gente foi convidado para tomar café na casa do irmão Giovanni, na frente da igreja, e convidaram o baiano. Às 7 horas da noite, eu tinha que pregar na Papa João 23, no Iririú. E a gente está tomando café, então, olhando o horário, o Éder me ajudava muito, aquele menino que toca, canta ali na sede, tá? Ele me ajudava nesse trabalho. E quando eu estou me levantando para ir embora, aquele homem levanta para falar, olha para mim e diz assim, ei, varão! Irmão, eu estava tão acostumado a ouvir poça fria, tanta bobagem, que eu falei no meu coração, falei, Senhor, se ele não fizer menção do que aconteceu comigo, porque eu tinha sofrido um acidente meses atrás em Barra Velha, e o Senhor me livrou. E eu disse no meu coração, se ele não fizer menção do que eu passei, eu nem vou parar para ouvir. Quando eu disse isso, ele olhou para mim e disse, varão, você não acredita que fui eu que fechei a sepultura? Que fui eu que te livrei daquele acidente? Será que eu preciso te dizer que sou eu que guardo a tua vida? Pensa, um homem de 1,76 m, eu tremi igual a vara verde, sentei. Entendeu? Então, Deus fala. Deus fala. É importante que o teu programa, esse trabalho, as pessoas resgatem isso, tá? Que Deus ainda fala. E por conta disso, ele começou a citar cidades. Ele começou a dizer, um novo vento sopra sobre o teu ministério, sopra sobre o teu ministério. E começou a dar nomes. Macapá, Amapá, Rio Grande do Norte. E foi dando nomes. Mulher, você sabe como é que é? Mulher anota as coisas. A minha esposa anotou as cidades. Resumindo, cumpriu-se a profecia cidade por cidade. Todas elas na ordem. Então, assim, quem me levou? Deus. Quem fez a minha agenda? Deus. Como é que eu viajei esse Brasil todo? Deus. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, e para todas as pessoas que estão ouvindo, tá? Deus cuida de nós. Se nós nos colocarmos na direção, é claro que tem um tempo, mas Deus cuida. E Deus faz questão de dirigir você. Por isso que esse teu trabalho que você está fazendo, querido, esse trabalho que você está fazendo do ponto de vista né? Eu não sou jornalista,
eu estou fazendo as coisas no peito, na raça, no amor, no foco. Tenha certeza que, se o propósito for bom como é, Deus vai dirigir a tua vida, vai ser uma bênção. Tenha certeza. Amém. Amém. Eu creio sim. Glória a Deus. Então, pastor, nesses 40 anos, né, que o senhor falou para a gente aí, que o senhor já exerce o ministério, né, há 40 anos já, pregando, entre pregações, palestras, até para casais, o senhor palestra também, né, para casais, Bastante, bastante. para jovens, adolescentes, em geral, né, o senhor prega a palavra, né. E quais as dificuldades, ou a maior dificuldade, né, ou algumas das dificuldades que o senhor encontrou no começo do ministério do senhor? Por que eu pergunto isso? Porque todo jovem que se espelha em alguém, tem como alguém como referência, né? Ele quer ser semelhante àquela pessoa, né? Então, que nem eu disse no começo ali, ele vê só o melhor momento daquela pessoa, mas ele não sabe o que ela passou lá atrás, os bastidores dela, como que foi. Então, conta pra gente um pouquinho qual que foi a maior dificuldade no começo do ministério que o senhor enfrentou, né? O que que o senhor passou assim de dificuldade no começo do ministério? Eu acho legal a tua pergunta, uma pergunta muito importante, eu acho ela uma pergunta muito pertinente. E se eu disser para você que eu só fui entender isso muito tempo depois? Você lembra a história de Davi, quando Deus disse para Samuel que ele deveria ir até a casa de Jessé e ungir Davi? E então, há todo aquele processo, Davi é ungido, Davi estava no pasto, mandaram chamar Davi, Davi é ungido, mas depois que ele foi ungido, ele voltou para o pasto, não voltou? Sim, Eu só fui entender isso mais tarde, porque não é porque eu fui chamado, não é porque Deus me ungiu, não é porque Deus tem um plano e um propósito na minha vida que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Existe um tempo que a gente chama de preparo. Existe um tempo que é aquele tempo que Deus vai te ensinar. Você precisa ser preparado, você precisa ser moldado, você precisa ser forjado. Muitas vezes Deus vai tirar você até da zona de conforto para você aprender que chamado tem a ver com servir e não ser servido. Deus tira você da zona de conforto para você aprender que ser chamado por Deus não é necessariamente viver uma vida de conforto, mas uma vida de doação. Isso leva tempo para você assumir isso, entender. Leva tempo. E, às vezes, a gente corre o risco de interpretar de forma errada que Deus se esqueceu, que Deus me abandonou, que as pessoas não estão me ajudando, que as portas estão fechadas. Não. Aliás, as portas que Deus fecha é porque Ele quer abrir uma outra muito grande lá na frente. Então, eu sempre digo, Davi não se tornou rei do ponto de vista prático a partir do momento que ele foi ungido. Não. Primeiro, Deus vai preparar você. Aí, o segundo nível, você vai aprender a derrubar gigante, vai aprender a matar gigante, vai aprender a orar, vai aprender a estudar, vai aprender a lidar com as guerras espirituais, para depois Deus colocar você no trono. Então, a maior dificuldade que eu vi foi a espera. Né? Aquele desejo, você quer fazer, você quer fazer, você quer fazer, e você acaba se perdendo por conta da impaciência, por conta da inquietude. Você não descansa em Deus. E aí muita gente boa se perdeu, muita gente boa se atropelou porque não soube esperar, não soube descansar, não se preparou no tempo que era para se preparar, e aí acabou que eu sempre chamo de suicídio ministerial, né? A pessoa, por falta de paciência, por falta de quietude, por falta de confiança, acabou se perdendo dentro do seu próprio chamado. É por falta dessa palavra, esperar, né, que muitos se frustram no ministério, né? Deus até Exatamente. tem, Deus até tem, né, um ministério na vida da pessoa,
Só que por ela querer antecipar, né, aquilo que Deus tem para ela, né, querer forçar algo, né, que Deus, que ainda não está no tempo certo, né, e ela acaba se frustrando, né. É verdade. Viu, Manoel? Tem outro detalhe que eu quero aproveitar. E isso é interessante porque as pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando Deus chama você, Deus não chama você para o conforto. Olha só que coisa louca. Aí Deus foi lá e chamou Abrão. Aí Deus tira ele da zona de conforto e manda ele para um lugar que ele não sabe nem onde vai dar. Deus tira Moisés do palácio e leva para o deserto. A gente tem dificuldade de entender isso no chamado. No início, a gente tem dificuldade de entender como é que Deus está me chamando para uma obra e eu estou passando esse perrengue, tá? Eu estou passando esse aperto, eu estou sendo jogado na fornalha, tá? Eu estou sendo jogado numa cova de leões, mas como se Deus me chamou? Se eu tenho um plano, se Deus tem um plano na minha vida, se existe um propósito na minha vida, por que eu estou passando por isso? Porque nós precisamos ser forjados por Deus, tá? Nós precisamos ser preparados por Ele, para então realizarmos a obra. E nós somos impacientes. Nós não temos essa graça de compreender, de entender que isso faz parte do processo, que chamado tem processo, que fazer a obra de Deus é um processo. A gente tem dificuldade. A gente tem, assim, aquela ideia do pronto. A gente pensa que chamada é como se você colocasse um prato no forno do micro-ondas e dentro de 30 segundos está tudo resolvido. Mas não é assim. Não é desse jeito. Tem que esperar, né, não adianta. Tem que esperar. E quanto mais a gente fica nervoso, né, em querer ser aquilo que Deus ainda não está pronto para ser, né, mais a gente se frustra, né. Mas a gente vai mudar, Mais atrasa o processo. mais atrasa o processo, exatamente, né. É. E com Deus não adianta ficar brabo, né. Não, 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 não. Não, Não adianta, né. e isso é literalmente perda de tempo. Perca de tempo, né. É. Pastor, nós vamos mudar um pouco aqui a nossa conversa. A próxima pergunta é que é muito importante, eu vejo nos nossos dias atuais aqui. Até a gente pode pegar uma deixa desse assunto aqui que nós estávamos tratando aqui sobre o chamado, né? De a pessoa Uhum. querer ser algo que ainda não, Deus ainda não está no tempo de Deus ainda, né? Eu tenho visto bastante nas redes sociais vários pregadores, até famosos, uns nem tanto assim, mas tudo vai para a rede social hoje, né? Tudo vai para a rede social. Eu vejo a grande maioria dos pregadores famosos colocam foto deles no avião, né? Lá à frente do banco lá, e eu não acho errado, certo? Mas para muitas pessoas ela tem um entendimento errado. Que daí, como o senhor falou ali, quando Deus nos chama, não é para você viver uma vida de luxo, uma vida de riqueza. Com certeza que Deus tem riqueza e Deus vai abençoar, e Deus vai prosperar. Com certeza, eu creio assim. Mas como o senhor falou, Deus vai nos chamar para sair do conforto, né? Só que muitas pessoas olhando nas redes sociais, que é a próxima pergunta aqui que eu quero ver a resposta do senhor, para que nós possamos aprender, né? Porque muitos olham para aquela foto do pregador viajando para determinado país ou determinada cidade pregar e ele acha que vai ser um mar de rosa, né? Quando Deus abençoar ele para ele viver aquilo, né? Como eu disse no começo, ele só está vendo o melhor momento daquele pregador, né? Parece que aquele pregador ele não tem uma vida de aflição, uma vida de luta, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, de solidão, né? Que muitas das vezes a solidão ele vai ficar sozinho, né? Ele vai passar por esse processo sozinho, porém não sem Deus, né? Sempre Deus está com ele, mas ele passa por esse processo, né? Então, muitos interpretam assim, né? Eu quero que Deus me chame porque eu quero viver o que esse pregador está vivendo, né? E muitos acham que o chamado é viver uma vida de luxo, uma vida viajando para lá e para cá e não vai passar por luta, né? Como eu disse, ele está vivendo só aquele momento, né? E aí ele posta nas redes sociais e eles querem se espelhar naquele pregador por causa daquela foto, por causa daquele momento que ele está
passando com a câmera ali nos pratos típicos ali, é camarão, é um monte de comida boa, né? Ele está vivendo aquilo ali, e Deus tem isso para dar, com certeza, né? Eu não sou contra isso. Só que a interpretação de muitos jovens é essa, né? Eu quero ser um pregador para mim viver isso ali também. Mas ele esquece, voltando a falar dos bastidores, né? Ele esquece o que passa quando a câmera não está filmando ele, né? E aí vai para a rede social. Então, pensando nisso, pastor, qual que é a importância para o senhor, na visão do senhor, as redes sociais hoje, né? Para essa pessoa que está, né, nesse mundo virtual aqui, para a igreja, né? Qual que é a importância das redes sociais para a igreja e para essa juventude aí nesses dias atuais nossos aí? Legal. Eu gostei da sua colocação. Eu, na semana passada, eu estive em São Paulo e eu bati uma foto do avião subindo, decolando e coloquei lá no meu story. Eu achei interessante o que você colocou, porque quem olha, quem vê lá no store o avião decolando, tal, tem uma visão primária de que a vida de um pregador, a vida de quem faz a obra de Deus, é apenas um mar de rosas. Não, mas não é não. Não é não. Já houve muitos momentos, mas muitos, e depois que o avião pousou no aeroporto, fui para o hotel e no hotel eu me debrucei em choro, angústia no coração, aperto no coração, muitas e muitas vezes querendo que alguns problemas se resolvessem, tá? Lutas espirituais muito grande, uma perseguição, uma coisa que ninguém observa é que existe uma chamada perseguição espiritual. Tá? As pessoas não se dão conta, mas quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim uma luta espiritual, existe essa perseguição espiritual. E nós, pregadores, estou falando por mim, tá? Quando há uma seriedade no que você vai fazer, veja bem, quando há uma seriedade, porque existem muitos que, infelizmente, fizeram do púlpito um palco, tá? Muitas pessoas, infelizmente, eu gostaria de não falar sobre isso, mas é verdade. Eu sempre digo que a rede social é um instrumento de evangelização, não de polêmica e nem de exibicionismo. Tá? Então, eu vejo gente criando polêmica e falando do A e falando do B. Ué, às vezes eu penso, será que a Bíblia não tem assunto? Tá? E fico discutindo, e falando mal desse, falando mal daquele, citando o nome do fulano. Não, mas espera aí. A rede social é um instrumento de evangelização e não polêmica. Tá? A rede social é um instrumento de evangelização e não de estrelismo. Tá? Não é para isso que a rede social existe do ponto de vista do cristão. O cristão tem que fazer uso da rede social para conduzir as pessoas a Cristo. Isso sim. E você colocou muito bem. As pessoas não podem confundir chamado com conforto. Isso não quer dizer que Deus não vai suprir as suas necessidades. Isso não quer dizer que Deus não vai dar para você aquilo que você precisa. Não. Mas chamado ministerial não é para você ficar rico e poderoso. Não é isso. Gente que confunde. Eu fui chamado por Deus e agora confunde esse chamado, tá, com ser poderoso. Primeiro, porque Jesus não morreu na cruz para você ser poderoso. Né? Jesus não morreu na cruz para você ser milionário. Você pode ser rico, você pode ser bem-sucedido, mas esse não é o objetivo da cruz. O objetivo da cruz é a salvação. Eu sempre digo, tu quer prosperar? Então, vai trabalhar, vai buscar Deus, graça de Deus, faz o que Josué, o que Deus disse para Josué, levanta-te, te esforça, tá? Vai meter a mão na enxada, na pá, levanta cedo, vai trabalhar, então Deus vai te abençoar. Esse negócio de achar de que Deus vai prosperar na minha vida só porque eu sou cristão, não vai não. Eu até brinco, tem pessoas que estão tão mal acostumadas, tão mal informadas a respeito do
plano e do propósito de Deus, que acham que deitando numa rede, cantando um hino, eu quero trabalhar para o meu Senhor, vai resolver. Não vai, não. Não vai, não. E muitas pessoas, Manuel, muitas pessoas ficaram até chateadas com Cristo. Por quê? Porque tentaram fazer de Jesus uma barganha, tentaram fazer com Jesus um negócio e não deu certo. E não deu certo. Fizeram de Jesus, fizeram da igreja um cassino e não deu certo. Fizeram de Jesus um agiota e não deu certo. Por quê? Porque as pessoas não entendem e não compreendem que chamado não é para isso. Chamado não é para você ficar se exibindo, chamado não é para você ficar expondo uma irrealidade, porque não é isso que Deus tem, não é isso. Tá? Até porque, como ficaria, Manuel? Por exemplo, eu vou lá, eu postei uma foto, o avião decolando. Está aí os nossos irmãos missionários. E os nossos irmãos missionários, que estão no meio do mato pregando, que estão ganhando, lutando para ganhar uma família para Cristo, que estão lutando para o pão nosso de cada dia. E daí? Eu sou melhor do que eles? Não, não sou, não. Deus tem mais privilégio, Deus tem mais para dar para mim do que para aquele meu irmão que está lá no meio do mato. Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Então, esse conceito de chamado precisa mudar. Eu sempre digo, tenho falado, inclusive, para o meu filho que está pregando, falei, olha, se dentro do teu coração não houver o desejo de servir, se dentro do teu coração não houver o desejo de ganhar pessoas para Cristo, a tua pregação não serve, o teu louvor não serve, porque tudo isso não passa de ambição na horizontal. Então, eu sempre digo assim, eu que estou andando de avião e o meu irmãozinho que está com a bicicleta lá no meio do mato, Deus olha para nós pensando no propósito e não no conforto. Não é o conforto que está em jogo, é o propósito de Deus. Então eu pergunto, eu estou fazendo o que é para fazer? Eu estou realmente cumprindo o papel? Ou eu estou usando o papel? Eu estou usando o meu chamado para mostrar o meu nome, para ser levado para casa, para ser engrandecido, para passar uma visão errada para as pessoas do que realmente significa chamado. É isso. Então, eu acho que muito bem colocado, as pessoas precisam entender isso. Chamado de Deus não tem nada a ver com zona de conforto. Deus dá o que você necessita? Dá. Deus vai suprir a sua necessidade? Vai. Mas não confunda chamado com zona de conforto. Show de bola. Muito bacana, pastor, tua colocação do senhor aí. Porque eu vejo assim, pastor, alguns pastores têm uma visão, vamos dizer assim, que eles, não é que nós temos que se adaptar com o mundo que a gente vai, os anos vão passando, né? E a tecnologia, ela vai cada vez evoluindo, né? Porém, o Brasil, né, ser, acho que um dos países mais atrasados em tecnologia, né? Mas a tecnologia, ela vai avançando aí, né? E aí muitos pastores, né, às vezes falam assim, que a rede social ela não é importante, né? Que a gente não tem que colocar que nem a política, né? Vamos dizer assim, a gente não vai misturar as coisas, política com religião, né? Para evitar debates. Mas eu até trouxe aqui um pastor, né, que é o nosso vereador aqui de Joinville, para ele falar um pouquinho da política ali, né, sobre o que a política tem a ver com a igreja, né? E a gente precisa entender um pouco mais de política também, porque o teu voto é muito importante, né? Mas isso não convém aqui na nossa conversa aqui. A gente está falando de redes sociais, né? Então, muitos pastores até não evoluem com o passar do tempo, né? E a gente vê aqui o senhor falando aqui, né, para nós sobre a rede social, como que é um instrumento poderoso nos dias de hoje, né? Ó, nós estamos usando desse instrumento agora, né? Poderíamos fazer que inúmeras outras coisas, né? Mas nós estamos usando exatamente um instrumento poderoso, né? Vamos dizer assim, com sabedoria para falar das coisas de Deus, né? No meio de um mundo aí que a gente vê adolescentes assistindo coisas na internet que fazem com que elas entrem em depressão e começam até querer tirar a própria vida, né? Vendo vídeos ali que a gente vê que o inimigo usa das artimanhas dele também, né?
tanto é um instrumento que a gente pode estar falando das coisas de Deus para edificar outras pessoas, né? Daí que vem esse nome, né? Entrevista transformadora. Vão estar aprendendo com essa entrevista aqui, né? Com nossa conversa aqui, sendo transformada por isso aqui, vão poder aprender algo. Mas tem outras aí que estão assistindo que estão sendo destruídas, né? Por várias coisas que o inimigo usa outras pessoas para usar do mesmo instrumento que é poderoso, mas infelizmente para fazer o mal, né? Então a gente tem que combater essas coisas, né? Então nós estamos aqui, né, falando de algo que vai transformar elas, né? E não, e aí tem pastores que não entendem, né, isso, né? Então como é importante hoje, né, as redes sociais, né, pastor, para nós propagar o evangelho, né? Que nem o senhor mesmo colocou ali, né? Verdade. Então, muito bacana ali a colocação que o senhor colocou. Pastor, como a gente existe bastante jovens hoje, né, que estão ligados nessas redes sociais, nos canais aí do YouTube, Facebook, etc., né? Como que na visão do senhor, como que o jovem ele pode se tornar relevante hoje, usando esses mecanismos, né? Também, como que ele pode, de uma forma geral, se tornar relevante para a sociedade nos dias de hoje? Primeiro, mano, eu penso sim que a nossa sociedade, falando agora em termos de jovens, né? Eu penso que está faltando um pouco de foco, de direção, tá? Porque tem um pensamento, inclusive, daquele, acho que é um quadro de um desenho animado, eu não lembro agora, mas tem uma frase que diz assim: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, tá? Então, eu penso que a primeira coisa que está faltando hoje na juventude é foco, é direção, é saber para onde eu estou indo, para onde eu quero ir. A partir do momento que eu tenho essa direção, eu sei exatamente para onde eu estou caminhando, eu sei exatamente para onde eu vou, então tudo que eu faço passa a ser relevante. O problema é que está faltando essa direção, está faltando esse foco. É por essa razão que essa inutilidade que o mundo oferece, eu chamo desse lixo que a sociedade oferece, está entrando com muita facilidade nos ouvidos dos nossos jovens por não terem direção, por não terem foco, por não saberem exatamente para onde estão indo. Essa falta de direção faz com que o jovem ele não tenha, ele não seja relevante praticamente em nada, sabe? Porque ele não tem a sua identidade, você entende? A falta de foco revela que ele não tem uma identidade, ele não sabe exatamente o que ele quer da vida, o que ele está fazendo aqui nessa vida, para onde ele está indo. Então, eu penso que esse é o ponto-chave. A relevância depende da direção que eu tenho. Qual é a direção que eu estou seguindo? Qual é a direção que eu estou tomando? Qual é o foco? Partindo disso, então, eu vou ser relevante, porque o que eu estou fazendo é algo consistente, é algo consistente. Até porque, por conta dessa inutilidade que o mundo oferece, uma vez que eu tenho direção, uma vez que eu tenho foco, uma vez que eu sei para onde eu estou indo, não é qualquer coisa que eu vou ouvir, não é qualquer coisa que eu vou comer, porque eu tenho foco, eu tenho direção, eu sei exatamente para onde eu estou caminhando. Amém. Até essa resposta caberia bem como o senhor falou no início lá, né? Seria também a referência, né? Quem que você está seguindo? Exatamente, Para exatamente, quem você está tendo como exemplo para a tua vida, né? E você vai exatamente. acabar sendo parecido com ela, né? É isso mesmo. Muito legal, pastor. Muito legal, pastor, a colocação do senhor. Vamos avançando aí já. Quero perguntar para o senhor, 40 anos de ministério. Eu tenho 35 de vida, olha só. É muita coisa, é muita história para contar. Baseando, pastor, no ministério do senhor, né, de 40 anos, pregando a palavra, vivenciando coisas aqui que eu acho que nós passaria, não sei se daria para fazer, acho que tinha que ser mais de 10 horas contando aí nos vídeos aí. Mas qual que é o Verdade. legado, pastor, que o senhor quer deixar?
né? 40 anos ministrando, né? Eu sei que tem muito chão ainda para o senhor percorrer, né? E vai percorrer ainda muita coisa ainda, mas qual o legado que o senhor quer deixar para não só para os jovens, né? Para todo mundo que vê o senhor, vê as pregações do senhor, que vai ler os livros do senhor, que já leu os livros do senhor, né? Qual que é o legado que o senhor quer deixar? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu fico até emocionado em falar sobre isso. Eu tenho dito para os jovens e o que eu vou falar para você. A lição que eu quero deixar, eu tenho falado isso em congresso de jovens, eu tenho dito isso. A lição para mim é que vale a pena ser diferente. Não. Esse é o legado. Eu tenho falado isso para os meus filhos, eu tenho falado isso para os jovens, eu tenho falado com eles na pizzaria, eu tenho falado com eles na EPOS, eu tenho falado com eles nos congressos, que vale a pena ser diferente. Vale a pena andar na contramão. Vale a pena. Apesar de muitas vezes você se sentir sozinho, apesar de muitas vezes você se sentir rejeitado, suportado, não amam você, suportam você, né? Mas vale a pena. Vale a pena você andar na contramão do normal, sabe? Porque tudo é normal, né? Roubar é normal, mentir é normal, ser mau caráter é normal. Hoje ninguém se assusta mais com o erro, tá? Ninguém mais se impressiona com o escândalo. Não, não tem mais isso. Mas vale a pena você ser diferente. Vale a pena você andar na contramão de todos. Vale a pena. Então, esse é o meu maior sonho, é, é conquistar pessoas que possam aderir a essa cultura do ser diferente. Eu chamo de a cultura do reino, a cultura do sermão do monte, a cultura de ser diferente de todos. Eu acho que isso é o, é o ponto máximo, é o tema máximo da vida cristã, de ser diferente. É isso aí. Bênção de Deus. Show de bola, pastor. Vamos falar do livro? Chegou a Vamos hora. falar do livro. Vamos dar essa novidade aí para a galera. Pastor Rui Carlos, né, com sua gentileza, ele falou que ia sortear um livro, né? Mas vai ter Vamos lá, algumas né? condições, né, pastor? Vai ter algumas condições, né, o ganhador aí, né? Então Então manda esse lá as livro aí, condições. primeiro eu quero falar do tema do livro, né, pastor? Vamos mostrar a capa do livro aí, como é que é ali? O homem O com o homem com o cântaro, cântaro de água. o homem com o cântaro de água. Primeiro eu vou abrir um pouquinho para o pastor comentar um pouquinho desse livro aí para a gente. Pode ser, pastor? Pode, querido, pode. Fica à Esse vontade. livro aqui, esse livro, meu querido, na verdade, ele é fruto de uma meditação. Eu estava estudando uma mensagem para pregar sobre a última ceia que Jesus Cristo realizou com os seus discípulos. E chegou um determinado momento que Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir até a cidade, e lá na cidade eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro de água, que já não é normal, porque o normal eram as mulheres carregarem um cântaro de água, não os homens. Mas Jesus disse que eles iam encontrar um homem, então não seria fácil, não seria difícil de identificar quem era, né? Que eles iam encontrar um homem carregando um cântaro de água e que eles deveriam fazer tudo o que aquele homem dissesse e deveriam seguir aquele homem. Eu estava preparando essa mensagem quando o Senhor revelou no meu coração que essa passagem era mais do que uma instrução a respeito da última ceia. Ele não estava apenas dando aos discípulos um direcionamento a respeito de onde seria e como seria realizada a última ceia, mas e sim uma palavra profética, porque esse último encontro aconteceu algumas horas antes dele ser crucificado. E o que Jesus estava querendo dizer é que a igreja
ela precisa seguir o homem do cântaro de água, principalmente nos momentos de crises, no momento de perseguição, que foi o que a igreja experimentou logo após a crucificação de Jesus Cristo. Esse homem com cântaro de água é o Espírito Santo. Esse cântaro de água representa a unção de Deus sobre a vida da igreja. E é um fato importante, interessante, é que Jesus fala desse homem com o cântaro de água antes da perseguição. Ou seja, Jesus Cristo disse aos discípulos que eles deveriam seguir o homem com o cântaro de água. Isso é uma palavra profética para a igreja nesses últimos dias. Nós precisamos seguir o homem com o cântaro de água. Nós precisamos desenvolver um pouco mais de intimidade com esse homem com o cântaro de água. Buscar nesse homem que simboliza, que significa o Espírito Santo, esta unção especial para os nossos dias. A água simboliza a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, O Homem com o Cântaro de Água é um livro profético. É um livro que nos ajuda, nos ensina a entender a importância de andarmos e seguirmos o Espírito Santo nesses dias. Basicamente é isso. Amém. Glória a Deus. Então, você que está nos assistindo aí, nós vamos ainda fazer, eu vou fazer um outro vídeo, pastor, tá? Explicando os critérios ali para eles ganhar esse livro. E a gente vai estar divulgando no decorrer da semana, bem certinho. Vamos conversar com o pastor ainda, os critérios certinho ali, até porque o livro é do Senhor, né? Vamos colocar certinho os critérios ali e os que estão assistindo aí vão, o abençoado, né? Não vou colocar aqui o sortudo, né? Vou colocar aqui o abençoado, né? Vai estar ganhando esse livro aí, vai servir para transformar a sua vida, como essa entrevista aqui foi bem transformadora, né? A gente pôde ouvir aqui a experiência do pastor Rui Carlos, eles falando de vários assuntos aqui. Quem sabe num próximo vídeo a gente vai poder estar abordando um tema, se o pastor assim desejar, né? Podemos estar falando a respeito de um tema e você ser mais transformado cada vez mais, você que está nos assistindo aqui. Pastor, eu vou abrir para o senhor aqui, não sei, o senhor quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar para ti, querido, o seguinte: numa próxima, quando você decidir, quando necessitar, tá? Eu tenho um livro chamado Formação, Vocação e Motivação de Líderes. Eu vi que você focou muito essa questão hoje da importância do chamado, a importância de você se mover debaixo de um propósito, de você ficar alinhado com Deus, de você estar alinhado com a palavra. Eu achei muito, muito relevante isso. Eu tenho um livro que eu escrevi chamado Formação, Vocação e Motivação de Líderes. Esse livro é um livro que fala sobre o caráter cristão. Ele fala sobre as pessoas que construíram o tabernáculo. Eu sempre tenho dito que a vida cristã ela tem que ser demonstrada e não falada. Nós ganhamos mais as pessoas pelos olhos do que pelos ouvidos, né? Muitas vezes a gente pensa que as pessoas vão se converter de tanto falarmos, mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse que nós somos uma carta aberta. Uma carta não fala, a carta é lida. Então, as pessoas olham para você e leem você. Então, às vezes, a gente cai no erro de achar de que as pessoas serão convencidas porque falamos. Não. Nós convencemos muito mais as pessoas pelos olhos do que pelos ouvidos. Então, esse livro, Formação e Vocação de Líderes, é um livro que ajuda, que orienta, inclusive tem um teste vocacional. Descubra o seu dom e o seu talento dentro desse livro. Então, eu vou doar para ti também esse livro, para você poder fazer um trabalho com esse pessoal aí, que eu acredito que eles vão crescer muito com esse teu trabalho, viu? Eu vou dar esse livro para você trabalhar com o pessoal. Muito obrigado, pastor, aí, pela gentileza que o senhor faz com a gente aí. Agradeço, né? E tudo que o senhor fizer por nós, e que Deus retribua em dobro para o senhor, sempre. Tá bom? Pastor, eu quero deixar agora aqui aberto para o senhor dar uma mensagem para todos que vão nos assistir, aqui, a mensagem que o senhor quiser. Vou deixar livre para o senhor aqui falar, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Queridos, em primeiro lugar,
eu quero mais uma vez parabenizar essa iniciativa, esse trabalho. É um trabalho que tem como objetivo, eu penso que é um trabalho que resulta na edificação. É muito importante. Segundo, eu vou concluir deixando para vocês uma reflexão que tem sido assim o meu ponto alto nas pregações. Foi isso que eu aprendi dos meus pais, foi isso que eu aprendi mesmo antes de me converter. Eu aprendi de que a vida cristã, a vida, ela só vale a pena ser vivida quando você se torna uma pessoa inesquecível para as outras pessoas. Eu tenho dito com frequência que eu não quero terminar a minha vida com aquela sensação de que eu não fiz o que era para ter feito. Eu não quero terminar a minha vida assim. Eu não quero terminar a minha vida com aquela sensação de que eu não fui um bom pai, de que eu não fui um bom esposo, de que eu não fui um bom irmão, de que eu não fui um bom pastor. Mas eu quero terminar minha vida com aquela mensagem de Paulo. Eu quero me tornar um pai inesquecível. Eu quero, eu faço de tudo para ser um esposo inesquecível, um irmão inesquecível. Por isso que quando você mandou a mensagem para mim, não, se eu tenho tempo eu vou servir, se eu tenho tempo eu faço. Eu não penso duas vezes, porque eu quero me tornar útil. Eu acho que não existe na vida nada mais prazeroso do que a sensação de você fazer aquilo que é para fazer. Eu sempre digo, Manuel, que tão importante quanto você ouvir a voz de Deus é você fazer o que ele disse para você fazer. Às vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, mas ficam nisso. É como pessoas que recebem promessas, mas elas nunca se tornam realidade, porque entre uma promessa e a realidade existe um posicionamento, né? É como você falando sobre o chamado. Entre o chamado e a realidade do chamado, existe um preparo, né? Existe um posicionamento diante desse processo. Então, a mensagem que eu quero deixar é isso. Você tem que se tornar, fazer de tudo para que você se torne uma pessoa inesquecível na vida dos outros. Eu sempre digo, por que Jesus é inesquecível na minha vida? Porque Jesus, ele não só falou aos meus ouvidos. Jesus falou no meu coração. Eu vi Jesus fazendo. Nós estamos vendo o exemplo de Jesus. Então, a mensagem que eu penso que é uma mensagem para os nossos últimos dias é essa. A mensagem de ser inesquecível, a mensagem de ser exemplo por onde você passa, de você ser uma carta aberta, de você se permitir ser lido, né? Das pessoas olharem para você e poderem ler em você. Eu não estou falando de perfeição, mano, não existe. Eu não estou falando de perfeição, mas estou falando de pessoas que lutam para ser perfeitas. Aliás, Deus não espera, Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Deus está em busca de pessoas que estão lutando a cada dia para serem perfeitas. Então, a minha mensagem é essa. E eu penso que se nós tivermos essa tônica de sermos carta aberta, de sermos inesquecíveis, de sermos exemplos por onde passarmos, eu acho que nós cumprimos a nossa missão. Essa é a maior missão, muito mais do que pregar. Eu falei para um amigo lá em São Paulo, eu falei, olha, não te empolga com muito falar, não te empolga com muito fazer. O Sermão do Monte diz que bem-aventurados são os que são, não os que têm, não os que muito falam, mas os que muito são. O Evangelho se baseia no ser e não no ter. Então, não vamos ficar tão preocupados em querer convencer as pessoas pelos ouvidos, mas vamos nos preocupar em convencer as pessoas pelos olhos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, meu querido. Que Deus te abençoe, meu amigão. Um grande abraço, um beijão no coração. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu querido. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida, sua família, sua casa, e que Deus venha realizar ainda os sonhos que o Senhor tem no coração, né, em fazer. A Amém. gente não sabe, mas Deus sabe, né, o que o Senhor tem no seu coração. E Verdade. que tudo possa dar certo aí na tua vida aí.
Muito obrigado pela gentileza de tirar esse tempo para nós aqui, né? Para trazer um pouco da sua experiência, né? Daquilo que Deus já fez e continua fazendo na vida do Senhor. Tenho certeza que vai ser muito transformador aqui para os nossos inscritos no canal aqui que vão assistir, que vão compartilhar, se Deus quiser, e que vão aprender também, né? Um pouco mais com a história que o Senhor nos contou aqui e o aprendizado que o Senhor nos trouxe aqui para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir também aqui para todos aí, mais uma vez, que compartilhe, que dá o like para nós aí, que dá essa moral para nós aí, que eu tenho certeza que você não vai estar dando só um like, né? Você vai estar abençoando o nosso canal e abençoando outras pessoas também aí. Cada like que você dá, o YouTube vai indicando, né, para outras pessoas também aí, vai atingindo um número maior de pessoas que estão às vezes desanimadas nas redes sociais, querendo ver alguma coisa que preencha o seu coração, e eles vão ver aqui o nosso bate-papo com o pastor Rui Carlos aqui, eu tenho certeza que através do que foi dito aqui, isso vai entrar no coração dela, vai alegrar a vida dela, vai reacender de novo, né, o chamado que essa pessoa tem, e ela vai viver uma vida de bonança, de prosperidade, de bênçãos de Deus, e o Senhor vai só cada vez mais transformando a vida dela. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero pedir mais uma coisa para o Senhor, se for possível, né? Sentindo meu coração aqui agora, e o Senhor, vamos encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, com uma oração do Senhor a todos que vão assistir e para que, né? E enfim, o Senhor vai fazer uma oração para nos abençoar e nos despedir aqui dessa conversa aqui. Amém? Amém, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos de todo o nosso coração, nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, te agradecer pelo momento, te agradecer pela vida, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos porque nós estamos nos movendo segundo a tua palavra. E oramos, ó Deus, em favor do nosso querido irmão que está nessa administração desse trabalho maravilhoso, conduzindo vidas ao reino de Deus, fortalecendo, renovando, edificando vidas. Queremos orar, Senhor, pelos nossos ouvintes, pelos nossos cooperadores, pelas pessoas que se inscreveram, por aquelas que estarão se inscrevendo, por essas pessoas que estarão compartilhando este conteúdo, pessoas que estarão somando com este canal, com as famílias, todos sejam abençoados. Que estas palavras e todas as palavras que serão ministradas nesse canal possam produzir, Senhor, no coração das pessoas um renovo, um fortalecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a tua vida seja uma vida abençoada em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém, meu querido.